Boa noite, tudo bem? Meu nome é James, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Mirassol, a vitória da equipe do Mirassol contra Timão por 2-1, certo? O grande foco do jogo é sobre o Memphis Depay ter errado o pênalti, né? Tentou a cavadinha e que ocasionou a derrota do Corinthians, né? Corinthians que mostra outra vez sua fraqueza defensiva, né? Tem tomado mais gols no jogo, é um problema que vem desde a época do Ramon Dias, que vem agora com o Dorival Júnior, né? Então é uma coisa que preocupa torcedor, né? Torcedores que têm grandes ambições, né, de Corinthians conquistar grandes coisas, né? De fato, essa expectativa foi criada depois de 8 vitórias seguidas, né? O Corinthians mostra essa imagem para a torcida de que pode ter uma imagem melhor para esse ano. E Corinthians começa bem no Campeonato Paulista e vence o título contra seu maior rival, né? Mas depois disso não conseguiu fazer grande desempenho, né? Fez um grande jogo contra o Vasco, reserva, em casa, depois contra o Internacional. Então, a derrota do Corinthians contra a equipe do Mirassol, que o próprio Corinthians já venceu, né? Grande lance do jogo é o polêmico forma de executar o pênalti do Memphis Depay, né? Tentou fazer cavadinha, depois o Walter, né, acaba pegando. Mas vamos falar sobre a escalação, e a escalação é muito questionado por grande parte da torcida do Corinthians, né? Principalmente desse nome que eu vou falar agora. Hugo Souza, né, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Fabrício Andileri, Ranieri no meio, pela direita, Maicon, Breno Bidon, Igor Coronado, Romero e Memphis Depay. Nesse caso do Félix Torres, né, o Dorival entrou no discurso de que ele vai tentar recuperar jogadores que são descartados, né, seus antecessores, e também muito criticado pela torcida. Esse nome é o Félix Torres, né? Palácio era outro que ele tenta querer recuperar, é um jogador que foi escanteado por Família Dias, né? E o Coronado, que jogou muito bem nesse jogo contra Mirassol, talvez melhor pela derrota do Corinthians. A grande referência do Félix Torres é que ele viu o Félix Torres jogar contra a seleção brasileira e conseguiu marcar muito bem, anular o Vinícius Júnior, principal jogador hoje da seleção brasileira, né? E poupado o André Carrilho e o Yuri Alberto, certo? Aí entrou Romero no lugar do Yuri Alberto. Yuri Alberto, quando não está, mostra essa ausência, porque Yuri Alberto é um jogador que ele consegue fazer troca de posição com o Memphis Depay, é um jogador que se entende mais com, né, o Memphis, e é um jogador que consegue te dar essa opção quando o Memphis desloca mais para trás, né, essa passe entre linhas, essa infiltração e essa movimentação no Yuri, né, pelo ataque, e essa troca de posição entre Yuri e Depay é melhor. E talvez o Memphis próprio sentiu essa ausência do Yuri, né? O Corinthians sentiu um pouco essa ausência. E do Carrilho, que é um jogador que organiza o meio-campo, principalmente na saída da bola e na criação, né? O Carrilho, sua saída da bola é essencial para a equipe do Corinthians, né? Então, o Maicon é outro jogador que o Dorival tenta recuperar, porque é um jogador que teve uma grande primeira passagem, né? Mas na segunda volta não teve um grande desempenho, problema físico, lesões impediram. O Ranieri soltou pela direita hoje, contra costume do que ele jogava como primeiro volante, e hoje joga mais pelo lado direito, e o Igor Coronado tem feito um grande jogo.
né? A presença do Romero no lugar do Yuri. O Romero é um jogador muito mais eficiente jogando pelos lados, né? Ele consegue te ajudar cobrir na zona defensiva para ajudar o lateral, né? Na marcação, e no ataque ele é um jogador muito mais deslocado pelo lado, né, do que um jogador como segundo atacante consegue trocar essa posição com o Memphis Depay. Pela sua característica, é um jogador muito mais no jogo aéreo, ele pode ser importante, ou nos lances de segunda bola ele pode ser importante, né? Não aquela função que o Roberto em si executa, certo? Vamos falar lance do jogo, né? Mirassol é uma equipe que gosta de ter a bola, né? É uma equipe que tenta posse de bola, e Dorival mudou, colocou essa escalação, né? No primeiro tempo, principalmente, tentando tirar esse características do Mirassol, né? E conseguiu, principalmente no primeiro tempo, até 30 minutos do pênalti no Memphis Depay, que ele erra, o Mirassol começa a sair para o jogo. E segundo tempo foi muito melhor. Vamos falar do lance do jogo, né? Aos 30 minutos teve um lance do Hugo Coronado, invade na área, mão do Neto Moura, né? E acabou, o árbitro foi recorrer ao VAR, acabou dando pênalti, né? E Memphis Depay tentou bater de cavadinha, e o Walter, pela sua envergadura, ele é alto, ele consegue pegar o pênalti. O Walter, que ganhou posição no Muralha. Muralha é um jogador que era titular no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o próprio Mirassol, né? Mas nesse caso o Walter foi esperto e conseguiu pegar o pênalti de Depay. A minha indignação, eu acho ridículo a cobrança dos jogadores do Mirassol ao Memphis Depay sobre sua forma de executar o pênalti. Já perdi minha admiração por você. O Memphis Depay tem feito pênaltis assim quando jogou na Europa, né? Principalmente na pandemia, quando jogou pelo Lyon, né? Que chegou nas semifinais, que perdeu para o campeão do Champions na época, que era o Bayern. O Memphis bateu pênaltis assim contra o atual goleiro do Barcelona, né? De cavadinha, né? Contra o Juventus. Memphis fez gols de pênalti pelo Lyon em alguns jogos no Campeonato Francês. Memphis fez isso pelo Atlético de Madrid, né? Não é porque eu joguei contra Mirassol e eu tô fazendo isso. É que ele já tem feito gols de cavadinha no pênalti. Pênalti de cavadinha é arriscado, porque quando você erra, né, a cobrança é muito maior. E a cobrança ao Memphis tem sido muito grande pelo valor envolvido, porque ele é o nome do time, porque as pessoas colocam uma expectativa muito grande, pelos problemas do Corinthians fora do campo, e a posição dos torcedores está centrada dentro do campo, porque ele carrega tudo, né? Essa responsabilidade e atenção dos torcedores, né? O problema do Corinthians fora do campo, envolvendo do presidente, envolvendo disputa interna políticos, né, de oposição da situação, várias questões assim envolvido, né? O Corinthians tem problema fora do campo e dentro do campo, né? Principalmente nos últimos jogos ou jogos pós-paulista. Então isso tem sido um dos fatores, e o Memphis erra um pênalti, e esse pênalti, depois de errar esse pênalti, causa a derrota do Corinthians, né, contra Mirassol, né? E para uma equipe que quer disputar pelo título Brasileirão, você não pode desperdiçar ponto contra Mirassol fora de casa, porque é uma equipe que você precisa somar 3 pontos, né? Como diz o Guardiola, primeiros 8 jogos não vence campeonato, mas pode ser crucial para a sua perda de campeonato. Então, eu acho um certo exagero a cobrança do João Vitor no Depay, e também dos jogadores do Mirassol, como Rafael Silva. Mas a questão envolvida, eu acho que quem deveria cobrar o Depay são os jogadores do Corinthians, comissão técnica, o próprio Dorival falou, né, que não gostou da atitude. Segundo tempo, as coisas, né,
mudam, o Mirassol entra melhor. O próprio Corinthians consegue fazer um gol, né, com escanteio do Depay, que parecia ter se redimido, e o Kaká faz, né? O Kaká salta, talvez é um dos jogadores mais regulares depois do Gustavo Henrique, que está lesionado, porque Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians e está lesionado, né? O André Ramalho muito baixo depois do ano passado, e Félix Torres nem vou falar, né? Porque é um jogador que tem causado grandes problemas. O Mirassol encontra empate rapidamente, né? Com um gol do Edson Carioca, que faz 1-1, né? Cruzamento do Reinaldo. O Mirassol entra melhor no segundo tempo, né? E o Corinthians já não teve grandes chances no segundo tempo, né? Depois entrou o Yuri no lugar do Depay, né? E algumas trocas que o Corinthians tentou fazer, mas nada empolgante, né? Então o Mirassol fez 1-1, né? Depois 2-1, a corrida do Reinaldo, cruzamento. Quem faz o gol? O Gabriel, né? Que acabou fazendo 2-1. Mostra esse fraqueza defensiva, e esse ano o Corinthians tem tomado mais gols do que jogos, né? Isso é preocupante. Depois teve um lance de anulação, que poderia ser 3-1, do Matheus Bianchi. Acabou sendo anulado por gol no braço. Então o Corinthians não mostrou força de poder empatar. A reclamação ao Dorival o Dorival está poupando jogadores por sequência dos jogos, mas ele acabou de chegar. Eu acho que o melhor ideal seria ele encontrar um padrão e encontrar primeiro 11 titular, depois para pensar poupar jogadores, encaixar o time e depois para poupar os jogadores. Então o Corinthians fez um jogo abaixo, né? O do Depay eu acho que deve ser cobrado pelos colegas, pela diretoria, pelo treinador, né? Esse gol da cavadinha nos pênaltis talvez seria muito bom quando você fizer, mas é muito arriscado quando você errar, e principalmente um erro que ocasionou a derrota do Corinthians. O Corinthians tem entrado desatento nos jogos, principalmente na Sul-Americana e contra equipes inferiores, né? Fez um grande jogo contra a Internacional. O Dorival ainda não conseguiu encontrar cara. E eu vou encerrar falando sobre esse problema defensivo do Corinthians, né? O Corinthians tem, talvez, nenhum zagueiro se salva, né? Tirando o Gustavo Henrique. Kaká fez gol, mas posicionamento no gol do empate, ele teve posicionamento errado, né? E no segundo gol também, principalmente, foi na costa dele e do Félix Torres, né, que ocasionou o gol do Gabriel, o cruzamento do Reinaldo, né? Eu não sei se o Corinthians do Ramon Dias já jogava com losango, e Dorival também fez isso no Flamengo, jogando losango, né, com Pedro Gabigol. Defensivamente, o Flamengo também tinha alguns problemas, né? Mas ofensiva de meio para frente é uma equipe muito bom, né? E tem sido. Mas esse esquema tático e a falta dos jogadores pelos lados, né, que ele conseguiu fazer no São Paulo com Caio Paulista, né, entre outros jogadores que conseguia jogar pelos lados, ele não tem, porque Thales Magno, depois de alguns jogos pelo Campeonato Paulista, já não jogou mais nada. Quando entra, não acrescenta absolutamente nada. No jogo sem a bola, vamos tirar um conceito do zagueiro, né? Que você tem Gustavo Henrique, que está lesionado, André Ramalho, que não está jogando nada, Félix Torres, né, é um Deus na cuda, o torcedor corintiano reza quando ele entra, né? E você tem um Kaká, que algum momento faz bom jogo, mas não é solução para a defesa. O jogo sem a bola do Corinthians, né? Quem pode
O que Dorival deveria fazer para ajudar defensivamente os seus jogadores no ataque, como o Depay, como o Yuri Alberto, como o Coronado, né, os meio-campo Ranieri e Bidon no jogo sem a bola? Como você pode fazer para ajudar seus laterais, que são Mateuzinho e Angileri, para poder recompor defensivamente? Porque defensivamente você se encontra vulnerável. Eu não estou falando de zagueiro só o problema, eu estou falando coletivamente. Por exemplo, o Barcelona é uma equipe que fez mais gols durante o ano, mas Rafinha não é um jogador que precisa ter comprometimento defensivo. Yamal, em algum momento, ajuda defensivamente, né? Principalmente Rafinha, que não é um jogador que vai ter que fazer essa recomposição defensiva, e o Barcelona se torna vulnerável defensivamente e toma muitos gols. E o Corinthians também, né? Esses zagueiros são fraquíssimos, não tem dúvidas, né? Que ninguém se salva, o único que se salva, que não é tudo isso também, como Gustavo Henrique, você também tem alguns ajustes a fazer, né? Porque para você ter boa defesa, você tem que ter os seus pontas, né, ajudar na marcação. E não é o que está acontecendo no Corinthians, né? O jogo losango, talvez no meio para frente, é uma equipe muito boa, mas defensivamente é perigoso e é arriscado você tomar gols. Uma equipe que quer brigar uma coisa não pode ter uma defesa tão vulnerável, né? Então, essa é uma partícula a se fazer, porque quando o Corinthians vence 8 vitórias seguidas, a expectativa do torcedor corintiano era o quê? Que o Corinthians vai disputar. Você vai entrar no conceito arriscado de, né, não ter mais chance de ir para a Libertadores e você acabar indo para a Libertadores, comprometendo o seu ano que vem, para depois você ter que fazer 8 vitórias seguidas como o ano passado para poder ir para a pré-Libertadores e corre risco de cair fora como caiu, né? Ou acordar mais cedo, porque pós-Campeonato Paulista, o Corinthians entrou numa ressaca total e não conseguiu resolver, né, esses problemas. Então, esse conceito de como o Dorival vai ter que solucionar esse problema defensivo. Não é só os zagueiros, né? Porque o Corinthians, né, a impressão que fica que tem que contratar zagueiros, sim, né? Mas está com dificuldade financeira e problemas políticos. E você vai fazer o quê? Como você pode solucionar a curto prazo sem essa contratação de novo zagueiro? É mudar seu sistema de losango para você não ter um sistema defensivo vulnerável, né? Digamos assim, os jogadores ter mais comprometimento de marcação para ajudar a sua equipe não ser tão vulnerável, para seus laterais ter mais proteção. Então essa é uma questão que a gente se pergunta se o Dorival pode fazer. O Corinthians joga contra Santos na Neoquímica Arena, né, no próximo jogo. Então, particularmente, é isso que vamos falar, né? Muito obrigado por vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vamos falar do Palmeiras, né, contra o São Paulo, um jogo do Xoxoque Rei. Muito obrigado, boa noite, até mais. Tchau.